Bem-vindos a mais um podcast Viver Aliança, um momento de casais para casais. E hoje a gente está com um convidado super especial aqui. Nosso querido Padre Eloy, diretor espiritual da equipe de Nossa Senhora, que nos ajuda também no Encontro de Casais com Cristo da Paróquia São Camilo. Então, muitíssimo obrigada pelo sim, pela disponibilidade do senhor. É uma satisfação gigante ouvi-lo, sempre tão agregador. Bom dia, queridos Yara e Sérgio, é uma grande alegria estar aqui com vocês nesse dia, acolher de forma especial também as pessoas que nos acompanham, aquelas que já me conhecem, também aquelas que vão me conhecer a partir de hoje. É motivo de grande alegria estar aqui com vocês para falarmos sobre o sacramento da aliança de Deus conosco, que é o matrimônio. Muito obrigado. A gente que agradece, muito bom mesmo. E antes que alguém pergunte aí, o Padre Eloy já é padre, já tem um bom tempo, né? Ele é super novinho assim, mas tem uma sabedoria incrível, né? A gente tem essa oportunidade de partilhar com o senhor na nossa equipe de Nossa Senhora, né? Como conselheiro espiritual, então é muito legal. E assim, a gente quer falar um pouco sobre o sacramento, sobre o matrimônio e também entender como é que foi esse chamado de vocação, né? Porque a gente entende que o matrimônio é uma vocação que a gente tem, né? Assim como a ordem, né? Assim como o senhor se tornou padre. E nós temos filhos, né? Vários casais que nos assistem também têm filhos, e a gente não sabe qual o chamado que nossas crianças terão, né? Perfeito. Se vai ser o chamado do matrimônio, se vai ser um chamado de serviço aí para a igreja, enfim. O que o senhor pode falar para a gente aí um pouquinho dessa história, né? De como é que surgiu essa vocação de padre aí na sua vida? Com certeza. Eu gosto sempre de dizer que há uma ligação muito profunda entre o sacramento da ordem e do matrimônio. Isso é o que a igreja nos ensina. Uhum. Às vezes as pessoas pensam que padre dá em árvore, né? Que a vocação nasce pronta e o padre só vai para o seminário e está pronto. Na verdade, não. Há um longo processo formativo. Mas o berço da vocação de todo padre é a família. Né? Então, sim. O padre teve uma mãe, teve um pai, teve irmãos possivelmente, né? Então, o berço da vocação do sacerdote é a família. Por isso, por exemplo, a igreja tem 7 sacramentos. Sabemos que os sacramentos são sinais visíveis que Cristo deixou para nós, né? Ele ascendeu ao céu, foi junto do Pai, mas deixou sinais concretos para que nós recordássemos dele e, sobretudo, para viver a graça que ele anunciou. Então, temos os primeiros 3 sacramentos, que são os sacramentos da iniciação. Nós sabemos batismo, crisma e Eucaristia. 2 sacramentos que são de cura, que são a unção dos enfermos e a penitência, e esses 2 últimos sacramentos que são profundamente ligados, que são a ordem e o matrimônio, que a igreja chama de sacramentos do serviço. Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas esquecem essa dimensão do serviço. Então, a ordem é um sacramento para o outro, e o matrimônio também é um sacramento para o outro, sempre tendo como base o próprio Deus, né? O amor de Deus. Tanto é que tem um autor, um escritor inglês, que ele fala assim, que o matrimônio é um duelo até a morte. Aí a gente fica, um duelo até a morte? Sim. Aí ele fala, não um duelo com o cônjuge, mas um duelo junto com ele, né? Os dois lutam até a morte pelo matrimônio, né? Então, dessa forma fica legal. Exatamente, não devem duelar com o outro, né? Infelizmente, talvez o problema hoje em dia dos matrimônios é que com o passar do tempo você duela com o outro, né? Vira competição. Vira competição. E o que é totalmente contrário a essa dimensão de entrega, de reciprocidade que o matrimônio pede, né? Então, duelar não com o outro, mas duelar junto, né? No caminho, isso é muito bonito. Acho que quase todos os casais que tiveram conosco aqui falaram disso, né? Falou, o casamento não é competição, né? Porque hoje realmente é andar junto. Tem demais, né? Casal assim que quer ficar nessa briga, ver quem é melhor. E aí é isso, né? É duelar juntos, né? Pelo matrimônio. Legal. Eu falo que isso eu aprendi muito com o Sérgio, sabe, Padre Eloy? Eu era uma pessoa que às vezes eu queria sempre estar certa. Sim. Sempre tá certa. E aí, às vezes, acontecia qualquer situação no nosso casamento e eu contava e voltava e ia até eu achar uma hora que eu estava certa. E aí, um dia ele falou comigo assim, Yara, vem aqui. Dói pedir desculpa? Dói reconhecer? Mas ela continua sempre certa, né, Sérgio? Eu ia falar isso, né? Não vou discordar. Mas eu aprendi a pedir desculpa. Sim. E às vezes eu fazia assim, não, amor, então tá, desculpa.
Ele, não é desculpa assim. Aí eu falava, não desculpa, porque desse jeito o jeito que você tá falando, desculpa. Então eu aprendi Sim. a me desculpar verdadeiramente, né, que é de coração, Sim. com o Sérgio. E é muito mais fácil do que querer entrar num duelo de sempre tá certo. Né? Isso a gente aprende com o tempo. Perfeito. Então essa dimensão do caminhar junto, e eu gosto muito de citar também Jesus quando ele vai falar do matrimônio, inclusive a leitura de hoje, de São Marcos, né, da liturgia, é justamente aquele momento que os fariseus chegam para Jesus e vem com aquela questão do divórcio, né? E aí Jesus, ele não diz nem sim nem não, mas ele fala assim, se lembram como era no princípio? Né? Jesus volta lá para a criação, ou seja, quando Deus cria Adão e Eva, né? E algo que para mim é muito significativo na teologia do matrimônio, eu falo sempre, é que Deus cria tudo, né? E tudo é muito bom, cria o sol, cria as estrelas, cria a lua, e quando cria o homem diz que é muito bom, não é somente bom. E aí quando cria o homem, Adão vê os animais passando e começa a nomear, né? Só que tem uma coisa que não é boa na criação, e é a solidão do homem, né? Quando Deus vê que o homem está sozinho, é como se ele se entristecesse. Ele fala, não é bom que o homem esteja só. Vou dar para ele uma companheira. E é interessante que Deus faz cair aquele sono profundo sobre Adão, né? E aí do lado dele tira uma parte, né? Alguns falam costela, mas uma tradução melhor seria do lado, né? Por que esse do lado? Justamente essa dimensão de caminhar junto, né? Deus poderia ter tirado uma parte da cabeça de Adão, ou poderia ter tirado uma parte do pé, né? Mas tira o lado no sentido que homem e mulher, no matrimônio, devem caminhar juntos, né? Aqui a gente ainda não entende o matrimônio como sacramento. A gente pode dizer que ali há um matrimônio natural, mas já é o plano de Deus. Que o homem e a mulher se unam e sejam uma só carne, não é? Deixem o seu pai e sua mãe e constituam a sua família. Então essa dimensão de estar lado a lado, que é esse duelo no sentido positivo, né? Não é duelar contra o outro, mas é duelar com, né? Caminhar juntos. Isso que o senhor falou é extremamente importante, que a gente vê muito erro nos casais disso, de às vezes se casar, mas não entender que a partir dali é uma nova família. Exato. Então, deixarás pai e mãe. Então, a gente ainda vê como os casais levam pequenos problemas e isso acaba influenciando depois no relacionamento do sogro e da sogra e tal. O que o senhor acha disso? Assim, o senhor percebe isso quando as pessoas vão, às vezes, se aconselhar? Essa dificuldade mesmo de deixar pai e mãe entender. Você vai honrar o seu pai e sua mãe, é um mandamento. Perfeito. Né? Eu acho que é um caminho de maturidade, né? Como assim? Quando eu saí de casa e fui para o seminário e fiz toda a minha caminhada, né? Honro minha mãe, meu pai já falecido, mas tenho meus irmãos, tenho grande carinho e estima, mas cada um vai seguindo o seu caminho, não é? E eu acho que a maturidade vai conduzindo de forma que haja uma separação saudável, né? Ou seja, é outra família, né? Então tem os filhos, tem a responsabilidade própria, né? Então tem que haver de forma saudável essa separação, né? Honrar, amar, cuidar, respeitar, mas novos desafios surgem no caminho, né? Então essa é uma dimensão importante que muitas vezes a gente não vê por essa falta de maturidade, né, dos casais. E quando o senhor decidiu ir para o seminário, como é que foi essa decisão, assim, sua, né? Como é que funcionou para o senhor? E como é que foi a recepção da família à época? Bom, eu tinha, desde os meus 6 ou 7 anos, eu era coroinha. Né? Minha mãe era catequista, sempre muito engajada na igreja. Meu pai sempre foi católico também, mas não era tão ativo como a minha mãe. Né? Minha mãe sempre me levou muito para a igreja, me incentivou. Então, eu desde os 6, 7 anos falava que queria ser padre. E sempre permaneci com esse objetivo. Sempre falo, olha, eu quero ser padre. Na escola, na sala, eu quero ser médico, quero ser enfermeiro, quero ser policial. E eu dizia, quero ser padre, né? Olha. Então, uma vocação mesmo colocada por Deus no meu coração. Claro que na adolescência, a gente vai tendo umas crises aqui e lá, né? Mas nada assim que tenha me tirado desse caminho, né? Graças a Deus sempre tive essa certeza, posso dizer, no meu coração. E sempre fui muito apoiado pela minha mãe, pelo meu pai, né? Pelos meus irmãos também, pelos meus amigos, né? Tenho colegas de seminário que tiveram dificuldade, por exemplo, alguns que são filhos únicos, que os pais não queriam que fosse para o seminário porque queriam ver os netos, né? Sim, porque é a continuidade da... A continuidade da família, né?
E nesse sentido, a minha família me apoiou muito. Falou, olha, se for isso que você quer, nós te apoiamos, né? E nos alegramos muito, porque minha família é muito católica também, né? Mas nunca foi uma imposição ou uma obrigação, né? Entendi. E o senhor virou padre com qual idade, Padre Eloy? Eu fui ordenado com 26 anos. Agora eu tenho 28. E agora, em março, dia 18, faço 2 anos de ordenação. Oh, que coisa. Então, eu fui ordenado padre muito jovem. Bem jovem. O que hoje em Bem dia jovem. não é uma tendência. Muitos, por exemplo, entram no seminário hoje, já tendo feito uma graduação. Sim. Tenho colegas do seminário também que foram noivos, né? Entraram com 25, 26. E deixaram tudo, realmente. Deixaram profissão. Eu entrei com 17 no seminário, então acabei o ensino médio. Exatamente, e já entrei, né? Mas muitos entram com 25, 26, já tendo uma experiência, até uma boa bagagem na sua vida. Né? Dentro do seminário, dúvida minha, que dentro do seminário, além da formação de padre, Sim. né, de sacerdócio, você também faz lá uma graduação junto? Sim, fazemos. Então, na verdade, são de 8 a 10 anos o período formativo para os religiosos, que eu sou religioso camiliano. Então, nós estudamos filosofia, a primeira graduação, e teologia, a segunda. São 2 graduações. Então, o senhor já sai como padre, filósofo e teólogo. Exatamente, né? Podendo dar aula, ser professor, inclusive, né? Geralmente a gente não... Alguns seguem esse caminho, mas não todos, porque a gente vai para uma paróquia, para um hospital, né? Vai para a missão, né? Os Uma camilianos vez... têm essa parte muito ligada à saúde, né? Que é super... Exato. São Camilo falava que o camiliano deve ver no enfermo o próprio Cristo, né? E todo mundo deve enxergar na pessoa doente, na pessoa do pobre, o próprio Jesus que pede nossa ajuda, né? Então, esse carisma da saúde, sobretudo levar a salvação não só da alma, mas também do corpo, né? Para os enfermos. Que bonito. Muito bonito. E o senhor falou lá no início, né, da relação dos 2 sacramentos, Perfeito. da ordem e do matrimônio. Como é que funciona essa relação aí desses 2 sacramentos? Então, eu confesso que logo depois que eu fui ordenado, eu fui começando a entender melhor essa relação, mas sobretudo quando eu cheguei aqui em Brasília, há 1 ano e meio aproximadamente, eu pude entender mais ainda, trabalhando na paróquia. Porque eu comecei a acompanhar as equipes de Nossa Senhora, né, que são um movimento que valoriza muito essa comunicação entre o sacerdote e as famílias, e também o ECC, né, que eu pude acompanhar muitas famílias. Então, por exemplo, eu acompanho muitos casais jovens que têm filhos pequenos, e às vezes vou jantar, fazer uma refeição, visitar, e como é importante que o padre veja a realidade familiar, a criança chorando, a criança que tem que ter a fralda trocada, a criança que precisa da mamadeira, ver que não é só, porque às vezes os casais vão pra missa, a criança fica quietinha, ali, o padre pega no colo, brinca com a criança sorri, mas os desafios, que é como eu falei, de onde todos nós viemos, da família, mas é importante que nós nos recordemos disso, né, porque assim como eu fiz os meus sacrifícios e faço para ser sacerdote, né, o celibato, a entrega, os casais também têm a sua entrega profunda, né, por isso que é um serviço, né, primeiramente um serviço a Deus e depois ao outro, né? Buscar, eu acho que encontrar no esposo ou na esposa a própria face de Deus, né? Tem um padre que falava assim, eu nunca esqueci disso, ele falava assim, quando o padre está no altar, né, ele se aproxima com toda a reverência do sacrifício, da Eucaristia, né? E quando o homem chega em casa, que abre a porta da sua casa, ele deveria sentir como se estivesse abrindo a porta do sacrário, né? Porque a casa, o lar é algo sagrado, né? Que infelizmente no nosso tempo tem se esquecido muito dessa dimensão. Porque foca-se muito no matrimônio, muitas vezes, no amor dos 2 somente, né? Então, o Sérgio, eu sei que você tem um amor profundo pela Yara. Yara, eu sei que você tem um amor muito grande pelo Sérgio, não tenho dúvidas. Mas só esses amores não são suficientes. Então, hoje em dia, muitos vão até o matrimônio, vão já com a data da festa marcada, com o buffet contratado, com os músicos contratados, inclusive muitas vezes músicas que são mais do mundo do que da realidade da igreja, né? Músicas profanas, a gente poderia dizer, né? Que tem sua beleza algumas, mas fora do ambiente litúrgico, né? Então, vão com tudo pronto, mas aí parece que não se prepararam suficientemente para o matrimônio, né? As leituras são muito bonitas o dia do matrimônio, o rito é muito profundo, essa entrega, né? E muitas vezes não se aprofundam, né? Querem fazer um curso, preparação para o matrimônio o mais breve possível, como se fosse um proforme,
Mas se vê o padre, você pediu da comparação, né? O padre estuda 10 anos, né? Se forma Sim. 10 anos, e o casal às vezes pensa que um fim de final de semana, 2, 3 horas é suficiente. Claro que o namoro também é período de preparação para o Sim. matrimônio, mas de forma mais objetiva, né? É muito pouco, né? Então acaba ficando medíocre muitas vezes, né? Às vezes prepara tudo e deixa a A celebração essência. pro fim, a essência no fim, né? Então eu fico muito contente quando os casais, eles querem escolher comigo os cantos da missa, quando eles querem passar o rito, quando eles escolhem as leituras, falam assim, olha padre, essa leitura eu prefiro porque é assim. Essa que eu citava do livro do Gênesis, eu sempre indico, porque ela expressa de forma muito bela esse Sim. mistério, né, do estar junto, lado a lado. Eu tenho percebido que nos últimos anos, assim, eu acho que, apesar da gente ver muitos casamentos errados e tudo mais, Sim, mas eu tenho percebido também que o número de pessoas que têm se aprofundado também tem aumentado. Eu não sei se essa polarização que a gente tanto fala tem trazido essa força também para alguns casais que estão mais próximos da igreja, procurando mais. Falam assim, poxa, o mundo está tão perdido lá fora sim. que eu preciso me dedicar mais à minha vida religiosa, à minha vida cristã, dentro da igreja. Então acho que esses casais também têm procurado um pouco mais assim conhecer da igreja, conhecer dos sacramentos e poder participar mais. Não sei se é uma percepção só minha ou se eu como padre também tem percebido isso. Não, eu creio que é um florescimento real, tanto em pessoas procurando o sacramento da confissão, pessoas procurando o matrimônio que às vezes estavam numa união estável, uma união civil, há 20, 30 anos. No ECC mesmo nós vimos isso, Sim. né? Então, no ECC só podem participar casais que já receberam o sacramento do matrimônio. Sim. Mas alguns casais que eu estava acompanhando já há um tempo, né, 4, 5 casais, manifestaram um desejo intenso de fazer e se comprometeram a receber o sacramento. Eram pessoas que têm filhos, já muitos Sim. filhos com idade, né, acima de 15, 16, 17 anos, né, que têm já certa independência. E também tinham uma vida, buscavam participar das missas, mas não Sim. comungavam, né? Sim. Eu falei, olha, o que vocês acham então de fazer, mas se comprometer a receber o sacramento do matrimônio, né? Pessoas maduras, claro, conversei com todas individualmente, e manifestaram esse desejo, e muitas já casaram, inclusive, esse ano, né? O que para mim, A gente participou vocês de um deles, participaram. Eu ia falar É. justamente sobre isso, como alegrou o nosso coração, né? E eu acho que foi muito importante o senhor ter dado esse posicionamento. Perfeito. Porque senão, talvez o casamento não teria acontecido. Exatamente, né? Eu acho que mostrar a verdade, né? E Sim. mostrar a verdade com caridade, mas falar, olha, vocês não podem continuar assim. Vocês têm que ou ir para lá ou para cá, tem que dar um passo, né? Aham. E todos os casais que eu conversei manifestaram isso. Olha, padre, nós estamos realmente juntos há muito tempo, temos um casamento civil, mas sentimos que precisamos do sacramento. Então, você vê como a igreja mãe acolhe, né? Sim. Então, eu achei muito bonito esses casais terem se disposto, né, a viver o sacramento com essa intensidade, se prepararam, né? E eram casais que não estavam comungando, por exemplo, né? Não estavam tendo uma vida sacramental. É, Imagina. Imaginar, você há 30 anos casado, né? Exato. Então, às vezes, faltou talvez que alguém falasse. Sim. Né? Faltou um pontapé, digamos assim. Aham. Eu acho que o ECC, nesse sentido, os movimentos também, né? Eles ajudam muito para como que assoprar essa brasa que talvez esteja adormecida, mas que é um desejo, né, desses casais, né? Sim. Então, E é o por que que o senhor não realizar o sacramento? Exato, é o que o senhor falou, pouquíssimo, é conhecer a verdade, é falar a verdade e deixar que a verdade os libertará, não é isso? Exatamente, porque a gente às vezes tem medo de falar algumas Sim. verdades e medo de anunciar o evangelho, né? E nosso Senhor, Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida, né? Então a verdade tem que ser anunciada. Tanto é que esses casos que eu falei de pessoas, às vezes, procurando confissão, Sim. são pessoas que se encontraram com a verdade. Falaram assim, olha, eu vivi meu catolicismo de maneira medíocre, de maneira errada, né? Não estudava a Sagrada Escritura, não estudava o catecismo. E hoje em dia tem tantas possibilidades, esse podcast aqui mesmo é uma das Sim. possibilidades, né? De se aproximar, né? De ter acesso à verdade, de buscar aquilo que a igreja ensina, aquilo que Cristo fala, né? Então, há muitas possibilidades hoje em dia e as pessoas estão, graças a Deus, procurando. Então, eu vejo realmente que há essa busca e há esse florescimento muito grande, graças a Deus. Ontem eu estava escutando na rádio, eu acho que o padre Marcelo Rossi, e aí ele falou, né, da igreja é acolher e abraçar o pecador e não o pecado, né? Eu acho que é muito disso, né? Às vezes eu estou vivendo em pecado, sei que eu preciso melhorar, que eu preciso sair dessa vida,
Então a gente procurar a igreja e ser acolhido, nossa, é algo muito especial, né? Porque a igreja vai me receber Sim. como pecador e vai me ajudar a ficar livre desse pecado, né? Então é muito bom a gente ter essa abertura dentro da igreja, que foi algo que muitos católicos de IBGE criticam, Sim. né? Falam, a gente não é acolhido na igreja, a gente não é acolhido na igreja, não é acolhido na igreja. Mas a gente tem essa renovação, né, desse acolhimento também, né? Porque, assim, Cristo nos acolhe, mas ele pede que nós mudemos de vida, né? Sim. Então, a todo momento no Evangelho, os encontros com Cristo, eles se transformam, né? Sim. Aquele jovem, por exemplo, né? Jesus pediu que ele deixasse tudo, ele foi embora triste porque tinha algumas riquezas que não queria se desfazer, né? Foi a resposta dele. Mas quantos que deixaram tudo e seguiram Jesus, né? São Mateus, né? Jesus olha para ele e chama, segue-me, né? Vem e segue-me, né? E é um chamado profundo, é aquele olhar de Jesus, né? E eu acho que é o maior que acontece é o golpe da graça, né? Porque não adianta também só humanamente nós falarmos, se não houver essa ação da graça, porque a gente corre o risco, às vezes, pensar que a evangelização é somente uma ação humana, né? Só depende de mim, Padre Eloy, ou Yara, ou Sérgio. Nós devemos anunciar a todo momento. São Paulo fala, né? Quando for oportuno e quando for inoportuno também. Mas é Deus que faz a semente crescer, né? A gente planta, mas é Deus que faz a semente crescer, germinar, dar frutos, né? Por isso que Jesus compara o reino com o fermento, né? É algo pequeno, escondido, mas que, de uma hora para outra, aquele pão cresce, né? Ou a semente de mostarda, né? Você planta, você pensa, nossa, vai ser uma plantinha muito pequena. E quando vê, é um arbusto grande que os pássaros usam, né? Como local para descansar, para dormir. Sim. Então, essa é a realidade do reino, grandiosa, né? Nós, seres tão pequenos, tão frágeis, ajudamos Deus, né? Isso é belo. Deus quer contar conosco, né? E aqui que entra essa dimensão de nós anunciarmos não aquilo que é a minha palavra, Sim. aquilo que o Padre Eloy pensa, mas aquilo que a igreja ensina. Ensina. Não, isso é muito real. Hoje não, essa semana a gente foi na missa diária, na hora do almoço, a missa lotada. Sim. A missa da Escola das Meninas de manhã, lotada. Semana passada fomos confessar, assim, a gente alegra o coração de ver quantas pessoas, que às vezes pode falar, é atenção dirigida, porque vocês estão achando que tá. Não, é real. A gente percebe esse movimento. Eu fiquei feliz, né? Eu fiz a confissão lá com o senhor. Sim. E quando eu cheguei, eu falei, poxa, fila para confessar, né? Sim. Numa sexta-feira à tarde, final da tarde ali, fila para confessar, 2 padres fazendo a confissão. Isso mesmo. Né? E fila. Então, eu fiquei, de verdade, eu fiquei feliz. Né? É muito legal isso aí, esse movimento. Pensa, nós temos confissões na paróquia São Camilo das 13h30 da tarde até as 5 todo dia, né? Às vezes ultrapassa, vai até 5h30, 6 horas. Mas a partir do momento, eu creio que quando a gente... Por isso que eu até citava os sacramentos no início do nosso encontro, porque a partir do momento que a gente reconhece que os sacramentos foram deixados por Cristo para a igreja, né? Para que a igreja os administrasse, a gente vê que são algo divino. Sim. Né? E que são a forma da gente entrar em comunhão profunda com Cristo, né? Então, se vê a confissão, a igreja pede que a gente se confesse ao menos uma vez por ano. Mas se a gente for fazer um bom exame de consciência, precisa um pouquinho mais, a gente peca só uma vez por ano, Não tem a gente como. peca muito, né? Então, pedir a Deus a graça de não pecar, mas tem um santo que fala assim, é importante que nós fiquemos de pé, São João Crisóstomo, mas mais importante ainda é levantar rápido quando cair, né? Então, caiu, levanta rápido, né? Sim. Pede auxílio, pede ajuda da graça. Né? É engraçado, porque às vezes, se eu fiz algo errado em relação a Yara, ou alguma coisa que a deixou triste, a gente tem a tendência a se envergonhar, Sim. né? E, sei lá, baixar a cabeça, passar perto dela, não querer ter aquele embate de frente, que eu falei, ela vai ficar me julgando, Sim. né? E acaba que a gente tem isso com Cristo também, Sim. né? Eu falo, poxa, eu pequei, tô em pecado aqui, tô com vergonha de Deus, né? Tô com vergonha de Jesus Cristo. E aí não passo na igreja, Sim. né? Não passo perto do padre, abaixo a cabeça. E não, né? Tem que ser isso, levantar rápido, né? Inclusive, Levantar uma coisa que rápido. você falava, né? Até brincava contigo, mas a realidade que você falou da confissão, né? As pessoas próximas falam assim, não sei se eu vou confessar com você, padre, com o senhor, padre. Já te né? conheço. Eu já te conheço. Vai... Aí eu falo, isso é um remédio ainda maior contra a soberba. Sim. Porque na confissão, o padre age na pessoa de Cristo. Quem absolve é Cristo, não é o Eloy simplesmente. Sim. Né? Então aqui é um remédio
pra gente lutar contra isso, né? Porque pensar, eu vou me confessar com um padre bem lá distante, que não me Sim. conhece, nunca tenha me visto e Não vou nunca mais passar. vai me ver, né? É. E Deus dá essa graça pra gente, né? É Cristo que perdoa, é Cristo que escuta, né, os Sim. pecados, e é Cristo que absolve. E assim, Cristo é misericordioso, né? Então tem até aquela música que fala: quando eu faltei à missa, eu fugia de ti Sim. e de mim. É. Isso Então, mesmo. assim, agora eu voltei, por favor, aceita-me. Sim, Então, isso que o Sérgio falou é bem importante de não se afastar. sim. Mas eu demorei para ter essa coragem de confessar com um padre próximo. Eu sempre confessava com padres que eu não conhecia. Tem até uma amiga nossa que fala assim: fui confessar em outra paróquia, cheguei lá, naquele dia o padre estava substituindo. Né? Deu aquele Nesse sorrisinho período de isso vai acontecer, lado. porque tem mutirão de confissões, então as Sim. pessoas vão para as outras paróquias, né? E os padres E os padres são estão todos fazendo reunidos. intercâmbio ali, né? Mas, enfim, foi muito legal. Muito, muito bom. Não, e é muito bom, assim, poder participar. O que eu penso, assim, né, Padre Eloy, é que, graças a Deus, hoje, aqui em Brasília, a gente tem confissão Nossa, o tempo todo, o dia inteiro, todos os dias. muitas missas também. Muitas missas e tudo, né? É claro que a gente sabe que talvez não é uma realidade vivida para quem tá no interior, alguma coisa assim. A gente mesmo que veio do interior, Bom Despacho ainda tem mais, mas Capitólio, às vezes, é um padre que se divide, né? Perfeito. Mas, na medida do possível, procurar, né? Procurar a igreja. E aí fica um convite aqui nesse de procurar a igreja. A gente tem muita ferramenta dentro da igreja que a gente pode utilizar, né? A Sim. gente já falou aqui da equipe de Nossa Senhora, que está em várias e várias paróquias. A gente tem o SCC, que é o Encontro de Casais com Cristo também, no Brasil, no mundo inteiro, na verdade, não é só no Brasil. Então procura a sua paróquia, tem vários encontros. Nós que somos pais, né? A gente Sim. tem os encontros de jovem, tem o Segue-me, tem o Vem. Então procura a sua paróquia, procura uma forma da gente aumentar essa espiritualidade da família como um todo, né? Não, e sempre tem uma pastoral precisando, né? Igual a gente tava falando, poxa, você tem o curso de noivos que você pode ajudar. Sim. Não, outras tantas, né? A gente já foi pastoral do dízimo. Então, assim, de certa forma, porque às vezes, o que o ser humano faz? Eu vou à igreja e eu não sou acolhido. Mas você acolheu a igreja? Sim. Você acolheu Cristo? Você se dispôs? Porque às vezes, quero ajudar, mas quero ajudar se for isso aqui. Não, às vezes o que Deus tem para você naquele momento é outra coisa. O grande perigo é a gente partir das tentações humanas, né? Sim. Nós estamos ouvindo aí nessas semanas o Evangelho de São Marcos durante a semana, e no fim de semana é Lucas, né? Sim. Porque é o ano C. Mas durante a semana a gente está escutando o Evangelho de São Marcos, e sobretudo a partir do capítulo 8 e 9, Jesus começa a puxar mais os discípulos para aqueles ensinamentos muito mais práticos, né? Então, por exemplo, São Pedro, no Evangelho da semana passada, confessava que Jesus era o Cristo, né? E aí Jesus fala, olha, não foi a carne que te revelou isso, mas foi o Espírito. Só que nós temos a mesma tentação que São Pedro teve. Que logo depois, se vocês se recordam, Jesus fala assim, bom, eu vou ressuscitar, mas eu vou passar pela paixão, pela cruz, né, para chegar à glória. E aí São Pedro puxa Jesus à parte e fala, Senhor, que isso não te aconteça, né? Então a tentação humana Sim. da glória, do aparecer, do não passar pela cruz, né? Uhum. Inclusive no matrimônio, é uma tentação muito grande, né? E só Sim. ficar, digamos assim, com a parte boa. Tanto é que tem um santo que fala assim que é preciso 3 para casar, né? Como eu falava, o amor de vocês é grande, Sim. mas é preciso o amor de Cristo. Sim. Porque se não houver esse amor, de nada adianta, né? Como o Salmo fala, né? Se o Senhor não construir a nossa casa, né? Em vão trabalharão os construtores, né? Não vai adiantar de nada. Sim. Então, muitas vezes a gente vai somente com a perspectiva humana e não Sim. sobrenatural, né? Eu vou servir mais se for aquele padre, se for aquele ministro, se for aquela pessoa. Vou servir em tal paróquia porque lá é diferente. Quando a gente é parte da comunidade, isso que eu acho muito belo, né? Sim. A gente serve independentemente das circunstâncias. Onde Sim. for Né? necessário. Porque serve porque é preciso servir, né? Porque o matrimônio é o sacramento do serviço, porque a ordem é o sacramento do serviço, né? Sim. Seja na equipe dos leitores, dos ministros, qualquer movimento, né? Tem um lugar, isso que é bonito na igreja, né? Sempre há um lugar para cada pessoa. Para cada pessoa. Isso que o senhor falou de precisa 3 para casar, né? A gente aprendeu no ACC, né? No Conversa A3 que a gente tem lá, né? Perfeito. E foi aí que a gente aprendeu. A gente sempre fala, né? Que o nosso casamento aqui, né? Que outros casais falam aqui, o casamento tem 3 pessoas, né? Mas o anão é esse casamento moderno, né? Realmente, tem a Yara, tem eu e tem Deus no centro do nosso casamento, né? Realmente é algo que tem que permear em todas as famílias, né?
Bem legal de dizer, quando a gente fez o encontro de casais com Cristo, a gente estava recém-casado, a gente tinha 4 meses de casamento. O documento até recomenda que sejam casais um pouco mais experientes, né? Sim. Salvo engano. E o quanto nos ajudou e orientou o nosso casamento, porque a gente era leigo de tudo, né, A gente teve um Sérgio? curso de noivo que não foi legal, Sim, né? A gente não teve uma experiência boa no curso de noivo, mas o SCC foi algo que foi pra muito gente esclarecedor, ajudou muito, assim, pavimentou bastante o nosso casamento, né? com certeza, e fortaleceu, né? Então, assim, a gente já começou um casamento consciente. Acho que foi isso, não foi? Você tá falando. Não vou discordar aqui em rede nacional. Não, mas assim, o quanto isso é importante. Aí, às vezes, as pessoas falam, poxa, Yara, mas vocês tinham pouco tempo, vocês já tinham problema? A gente não tem que procurar, a gente não tem que deixar ter problema para procurar Deus. A gente não tem que deixar ter problema para procurar a igreja. Claro que a gente sabe que todo matrimônio, a gente passa desafios diários, criação de filho, tudo isso, né? Mas precisa deixar ter problema, né? E eu acho que o SCC foi muito isso. O SCC já deu uma base para que a gente tivesse um casamento muito fortalecido. Padre, casais que estão enfrentando um problema, estou com uma dificuldade no meu casamento, eu devo procurar uma orientação com o meu padre, ou um padre que eu já conheço, ou não, devo procurar uma paróquia qualquer, né? Mas procurar esse tipo de orientação? Então, recomendo grandiosamente que procurem, né? Às vezes uma tendência moderna, tudo recorrer à psicologia, Sim. que é muito útil Sim. e que é muito importante, né? Nós temos psicólogos maravilhosos, católicos Sim. inclusive, né? Que tem uma chave de leitura diferente da realidade, mas a direção espiritual, o aconselhamento com o padre é algo fundamental, partindo da dimensão de que querem viver um matrimônio, né? E aqui, por isso é importante essa dimensão do amor de Deus, porque se não for esse amor, perde o sentido. Sim. Então, eu diria assim, é importante andar juntos, como eu falava, abraçar a cruz, mas, sobretudo, se fortalecer com os sacramentos diariamente, né? Que entra a importância da confissão constante, buscar a Eucaristia, né? Tanto é que o Papa Pio XI, num documento, ele fala que há uma semelhança entre o sacramento da Eucaristia, né? Lia isso até no encontro das equipes de Nossa Senhora, Sim. muito belo. Há uma semelhança entre o sacramento da Eucaristia e o sacramento do matrimônio, porque a Eucaristia é consagrada e ela permanece consagrada, né? Sim. Cristo que está ali, mesmo que não seja comungada no Sim. momento, vai para o sacrário, Cristo está presente. Sim. E o sacramento do matrimônio, você recebe naquele momento que vocês deram o consentimento, mas ele continua, né? Não é um sacramento que cessa, por exemplo, unção dos enfermos, né? Você deu o sacramento, claro, a graça continua agindo. Sim. Mas o matrimônio, vocês são casados há quanto tempo? 13. 13 anos. Então, imaginem, essa graça que vocês receberam, ela continua e vai se renovando, né? E frutificou, que a gente tem 3 filhos. E né? frutificou. A graça, exatamente, vai abundando, né? Sim. Como o sacramento da ordem também. Então, há uma conexão muito profunda entre a Eucaristia e o sacramento do matrimônio, né? Uma vez que o matrimônio é uma aliança, né? Uma aliança Sim. com Deus e entre os dois, né? E a Eucaristia é a aliança de Cristo, né? A gente pega a Sagrada Escritura, por exemplo. Desde o Gênesis, a gente já vê aquela aliança que Deus convida Adão e Eva a fazerem, mas no Apocalipse também Jesus fala, né? Eis o banquete do Cordeiro, né? O banquete nupcial do Cordeiro, né? Então, vamos falar assim, Jesus não casou. Não, na verdade, Jesus casou com a igreja, né? Assim como o padre não casa por quê? Que ele, agindo na pessoa de Cristo, casa com a igreja. Né? Tanto é que São Paulo fala aos Efésios, né? Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, né? Então, muito mais do que pensar, eu creio o amor como uma paixão, né? A gente fala hoje em dia em amor líquido, aquele Bauman fala muito, né? Sim. Relações líquidas, né? Nem sei se seria mais líquida, acho que é gasosa, né? Porque o líquido ainda você consegue pegar um pouco. Mas o gasoso, ele vai para os ares, né? Então, pensar num tempo de amor líquido, de amor gasoso, né? O sacramento do matrimônio como aquele amor que perdura, que é uma decisão, né? É algo belíssimo. Né? E muitas vezes falta essa perspectiva sobrenatural mesmo do matrimônio, né? Então, passam a vida toda, às vezes no namoro, no noivado, quer construir a casa, quer comprar o carro, o que é legítimo, mas só vão pensando em bens materiais e acabam se esquecendo, mesmo após o casamento, de fortalecer o amor dos dois, né? O bem material é importante, mas ele é um meio, não é um fim, né? Porque vocês sabem muito melhor que eu, para criar os filhos,
dá uma escola Sim. boa, dá uma saúde boa, dá boas condições. A igreja quer isso do casal, Aham. né? Sim. Tanto é que o trabalho é uma forma de continuar a ação de Deus na história, né? Sim. Deus criou e nós somos co-criadores pelo Sim. trabalho. Mas agora, quando a gente inverte essa ordem e coloca os bens materiais acima da esposa, do esposo, da família, então fica tudo desordenado, né? Que é uma desordem que a gente já vê depois do pecado original, né? Deus pergunta, né? Aquele diálogo com Adão e Eva, né? Adão coloca a culpa em Eva, né? Que tinha Aham. oferecido o fruto. Eva coloca a culpa na serpente. E às vezes no matrimônio acaba acontecendo isso, né? Duelando um com o outro, né? Sim. E não duelando com o outro, né? Esse é o grande desafio. Então, eu acho que voltar a essa centralidade do amor de Deus é o primeiro remédio, né? Para curar as feridas, né? O que muitas vezes não é fácil para os dois, né? Não. Dependendo do caminho que trilharam, né? Sim. Então, um diretor espiritual, o padre da paróquia, né? Alguém que acompanhe, eu acho que faz uma diferença total, né? Pode recorrer à psicologia, também a outros Sim. meios, mas não pensar que ela vai resolver tudo, né? Legal. Não sei quem foi que falou com a gente essa semana, que inclusive, né, falou, poxa, o padre tá ali, tá para te orientar, Perfeito. não tem, né, preço, não cobra nada. Exato. E tem muita gente que não faz uso disso, né? Sim. Então, que legal, assim, muito bom É, isso. Porque essa esclarecedor. semana mesmo ela falou, poxa, eu vou toda semana fazer minha terapia semanal com o padre. Sim. Pois é, tem que pagar os honorários aí. Isso é importante, eu acho, assim, esclarecer, porque às vezes as pessoas acabam juntando também, né? Sim, Uma coisa é a confissão, que é o Sim. sacramento, né? E outra coisa é a direção. Direção pode trazer esses temas, pode ter o que é diferente da confissão em si, né? Sim. E aí, se tiver a confissão dos dois e a direção, melhor ainda, Melhor. Maravilhoso. né? Maravilhoso. Porque hoje, assim, é muito comum a gente procurar essa orientação com algum amigo, Sim, né? Não que o padre não possa ser amigo, né? Mas procura um amigo de fora e tal, e realmente ele vai dar essa orientação como um homem, né? Da maneira humana. E a gente precisa dessa parte, né, perfeito. sobrenatural, essa parte que vem de Deus. Com certeza. Né? Tanto é que uma coisa que a gente vê hoje em dia, né? Qual o critério, por exemplo, que os casais utilizam para escolher os padrinhos, as testemunhas? sim, O critério deveria ser casais que têm Uma experiência, vivência de fé. casais né? que têm uma vivência de fé, que se, por exemplo, eu tiver um problema matrimonial, esse casal me ajude, Sim. né? Mesmo aquele que é o padrinho do batismo também, da crisma, né? O sentido é esse, alguém que te impulsiona para ir para Sim. frente, né? Mas às vezes nesse mundo tão líquido, como eu falava, né? Tem-se dificuldade para encontrar essas referências mesmo, né? Uhum. E aí o padre acaba ajudando muito nesse sentido de referência, né? Como aquele que conduz a verdade. Mesmo que seja dolorido muitas vezes, né? Doloroso, sim, reconhecer algumas coisas, mas faz parte do processo para curar a ferida, né? A Sim. gente, às vezes, quando vai curar a ferida, tem que tirar aquela casca, o que é doloroso, né? Mas para poder ter uma boa cicatrização da ferida, né? Então, no matrimônio, muitas vezes tem que expor essa dor para o outro, que sim. vai poder ajudar, né? Nessa cicatrização. Entendi. Perfeito. Eu gosto muito quando o Sérgio fala, né, e eu vejo que é real, como o evangelho é vivo, né, Padre Eloy? Então, às vezes as pessoas vão à missa e saem, poxa, hoje Deus falou comigo. Não é incrível? É maravilhoso, né? Eu acho que por isso que eu foco sempre nessa dimensão sacramental, né? Não à toa que a igreja pede como mandamento que nós vamos à missa todo domingo, Domingo. né? Não, e dias de festa, de guarda, Sim. né? Não como sendo uma obrigação externa, né? Sim. Opa, bati minha meta aqui, coloca um xizinho, Fiz né? check. Fiz check, fui na missa, né? Mas tem que ser um desejo do coração, né? Eu costumo falar assim, o ano litúrgico é como um triatlon que a gente faz. Às vezes tem uma parte que é corrida, uma parte que é caminhada, uma parte que é natação. Tem pessoas que começam o ano litúrgico, vai 1, 2, 3 domingos, aí pula 3, 4. Aí no triatlon, como que você vai fazer? Você pode pular uma parte, pegar um Uber, Não pode, né? pular a parte da corrida, Sim. né? Então, brincadeiras à parte, né? O ano litúrgico é esse caminhar com aquele que a gente ama, né? Se nós amamos Cristo, nós temos que gostar de ouvi-lo, né? Mesmo Sim. quando ele puxa a nossa orelha, né? Sim. Quando tem coisas que são mais difíceis pra gente ouvir, mas que são a verdade, né? Então, o ano litúrgico é essa caminhada que a gente faz com aquele que a gente ama. Quanto mais a gente se aproxima de uma pessoa, mais a gente a conhece, né? Sim. Então, Sim. quanto mais a gente busca Cristo, né? Não somente a missa no domingo, mas às vezes a missa durante a semana,
também, Nossa, é né? muito bom. Quando A meditação diária, eu insisto muito com vocês nas equipes de Aqui. Nossa Senhora, mesmo no ECC, né? Olha, leiam a liturgia do dia, que seja o evangelho, meditem, procurem uma homilia boa, tem muitas no YouTube. Tem vários padres aí. Algo que eu trouxe para nossa vida depois que o senhor falou também foi o ato de contrição. Perfeito. Né? Então, Que eu sugeri que vocês rezassem toda noite. Toda noite. Até mandei fazer um quadro que agora eu falei com o Sérgio. Todo mundo que sobe a escada para os quartos já vê o ato de contrição e reza e já deita. Perfeito. Então, O desejo de estar em comunhão profunda com Deus. Né? Isso é algo que eu tenho levado em todos os encontros que a gente vai. Eu falo, poxa, ó, algo que a gente está tentando tornar o hábito, Sim. depois que o Padre Eloy falou. E eu vejo que não é comum as pessoas rezarem Não. diariamente o ato de contrição. Não. Muitas pessoas rezam somente no momento da confissão. Ou no momento da missa, né? Que é Sim. aquele ato um pouco diferente, Sim. que geralmente é o confesso. Né? O início da missa, né? Exatamente, né? No ato penitencial. Mas a importância desse buscar estar em comunhão, e até à noite buscar, junto com o ato de contrição, fazer um exame de consciência. Né? Sim. Que o dia a dia vai sendo tão corrido, com filhos, com o trabalho, com as atividades, que essa dimensão da oração também em família vai sendo esquecida, né? Da oração conjugal. O que é importantíssimo, né? Porque os dois são apenas uma Sim. só carne. Então é importante que, por exemplo, até a oração esteja em sintonia em certo sentido. Às vezes um está rezando lá à noite, eu quero ganhar na Mega Sena, quero ser bilionário. E o outro está rezando, eu quero que os meus filhos sejam santos. Sim. Entende? Como a diferença é grande, né? Então, às Demais. vezes um caminha para um lado e outro para outro, né? Poxa, essa dimensão do reza junto, o que a gente está precisando, né? O que a gente pode agradecer, né? Pensando que são só uma carne. Exato. É legal essa perspectiva, não tinha. Porque senão cada um vai caminhando Com certeza. para um lado diferente, né? E chega uma hora que você faz assim e não consegue mais pegar na mão do outro, né? De tão distante que tá, né? Então essa dimensão da oração conjugal, as equipes de Nossa Senhora incentivam muito, né? Rezar junto, estar juntos, compartilhar as alegrias, mas compartilhar as dificuldades também, né? Rezar com os filhos, né, Padre Eloy? Rezar com os filhos. Esse é um outro tema que eu queria falar, de rezar com os filhos. Porque uma dificuldade que eu acho que todo casal tem, filho e missa. Sim, Porque a gente tem filhos de 11, de 9 e de 2 anos. sim. Né? As nossas filhas já receberam a comunhão, já sabem, enfim, já se comportam. Mas ainda Sim. tem, às vezes ou outra, aquela atitude de mais cansada. infantil também em relação. Eu acredito que seja normal. Já o pequenininho, né, enfim, tá num parque de diversões. Ele chega na igreja e acha que pode tudo. A gente tenta segurar ali e tal. E eu acho que é uma dificuldade que os casais têm, você fala, poxa, meu filho dá tanto trabalho na igreja que eu prefiro não ir à missa. Sim. A gente recebe um olhar ou outro de alguém assim, reprovando a gente, às vezes quando a criança dá um grito, alguma coisa. O que o senhor recomenda da gente com criança na igreja? Ótimo. Esse é um tema que eu tenho falado muito na São Camilo. Sim. E às vezes no fim de algumas missas eu falo, olha, uma grande alegria ver essa igreja toda florida, né, com tantas crianças. Eu acho assim, é importante que os pais levem, desde pequeno, é uma coisa que, desde que eu lembro assim, que eu sou gente, Já eu me ia à recordo missa. que eu ia à missa com a minha mãe. E assim, às vezes eu falo, mãe, não quero. Eu falo, não, você vai. Não, você é meu filho, você, né? Uhum. Eu tenho autoridade sobre você, eu sou responsável pela sua educação, você vai, né? E graças a Deus que a minha mãe fazia isso comigo. Porque é muito difícil hoje em dia um padre competir com um celular. Nossa. Então, mesmo na missa, eu vejo que alguns dão um celular para poder ficar um pouco mais tranquilos, né? Eu acho assim, essa é uma batalha muito grande que a gente tem que vencer, né? Então, assim, leva os filhos na igreja. Mas tem que ter o bom senso também no sentido assim, Sim. criança começou a chorar, dá uma volta, Sim. sai, né? E a pessoa, o pai ou a mãe vai estar cumprindo o mandamento, porque ele, no batismo, cada um de nós é sacerdote, né? Sim. Então, o pai e a mãe, no lar, exercem a sua função como sacerdotes também no sentido Sim. de educação dos filhos, né? Então, estão participando ali da sua forma, à medida do possível na missa, né? Então, às vezes, tem pais que eu vejo que saem lá fora, tem a pergunta, padre, será que eu posso comungar? Comunga, porque está com o filho, né? Sim. O problema é assim, se você saiu a missa toda, Não né? prestou atenção em nada. Pronto, aí você não participou do preceito. Uhum. Mas você, por exemplo, teve que sair um pouquinho, a criança chorou, volta, entende? Se a pessoa está em estado de graça, né, fez o seu exame de consciência, acha que pode comungar,
comunga, né? Se esse for o motivo de pensar em não comungar, né? Uhum. Porque está cuidando do filho, né? Sim. E louvado seja Deus que está levando o filho para a igreja. Agora, tem que ter esse bom senso, né? Para também não atrapalhar, porque Às vezes vai levar brinquedo, leva um brinquedo que faz barulho. isso leva Sim. um carrinho muito grande Sim. também, né? Mas eu acho que é muito importante levar, porque depois de uma certa idade vai ser difícil. Se você não Sim. levou ali 3, 4, 5, 6 anos, para a criança se adaptar depois, eu acho que muitas vezes é difícil, né? Não. Né? E vai indo, eles entendem. É o que eu falo. Primeira missa dá um pouco mais de trabalho, segunda. Depois, vai indo, eles entendem. Eu acho que isso é extremamente importante. E muitas famílias hoje em dia, eu fico entristecido quando ouço isso, por exemplo, assim, estou esperando meu filho crescer Sim. para decidir que religião ele vai seguir, né? Então você já vê que a fé dos pais está abalada. Sim. Pensa, por exemplo, assim, se o seu filho tivesse um problema de saúde, seu filho está com pneumonia, Sim. aí você vai falar assim, filho, você pode escolher se você quer se tratar ou não, se você quer ir para o hospital. Lógico que não. O filho vai dizer que não quer, Sim. né? Então, por que em matéria de fé, que é algo tão importante quanto, porque diz respeito à saúde da alma, mas também do corpo, por que vai esperar a criança crescer para ser Ter batizada, ciência por de- exemplo? Ter ciência, entende? Aham. Então, até a maioridade, os pais são responsáveis diretamente Sim. pelos filhos. É, E tem que educar na fé. E Sim. depois também, né? Mesmo que os filhos cresçam, o pai e a mãe podem Ah, puxar sim. e devem puxar a orelha, Sim. né? Gente, depois Você de vê que tem casado- alguma coisa que não está no caminho certo, os pais têm a missão, Sim. né? De orientar, né? Até hoje, meus pais me perguntam, "Ei, foi à missa?" Foi, né? Então, isso é verdade. E realmente, fala, poxa, eu obrigo meus filhos a irem para a escola, né? Sim. Eu obrigo a se alimentarem, Sim. né? Tomar Assim, banho, escovar tomar os banho, dentes. o quê? Eu obrigo a ir à missa também, Sim. né? E vai ser... Orienta, amor. Não, a gente obriga. Eu obrigo, não orienta. Não, tem coisas que tem que obriga. obrigar. A gente não tem- orienta, mas quando necessário a gente obriga, entendeu? A gente mais orienta que obriga. Forte, não é lógico, é obrigação. Não, eu acho assim, tem dias que certamente vai ser obrigação, mas Sim. quando você tem um caminho educativo, pedagógico, Sim. vai ser orientação. Ó, Sim. agora é hora de quê? Escovar o dente, a criança já sabe. É, Você não vai ficar todo dia, olha, escovar o dente. Alguns casos, algumas coisas assim, né? sim. Mas outras, quando cria-se uma rotina, e também a vida espiritual, nesse sentido, por isso que eu dizia do ano litúrgico e dos domingos, né? Você vai criando uma rotina, né? Tanto é que tem um ditado que fala assim, domingo sem missa, semana sem graça, né? Exato. É pra dizer o quê? Que a gente tem rotina pra acordar, tem rotina pra dormir, pra tomar banho, pra escovar os dentes. Por que na nossa vida espiritual a gente não vai ter uma rotina também? Que quando eu digo rotina e disciplina, não significa algo frio. Mas eu digo algo assim, olha, eu vou me comprometer a estudar a Bíblia. Vou me comprometer a estudar o catecismo. Vou me comprometer a ir na missa, não somente no domingo, mas talvez mais um dia durante a semana, Uhum. né? Vou me comprometer a tal dia estipular para a confissão, por exemplo, porque eu vejo que é uma necessidade. Sim. Né? Sim. Então, essa disciplina é importante também na vida espiritual, né? Senão a gente vai relegando o espiritual para o lado, né? Vai deixando. Isso é mais importante porque é o material, porque é urgente, o trabalho. Não fui na missa hoje porque não deu tempo, né? Então, até que ponto também não deu tempo, né? Sim. Tempo nós sempre temos, dizia alguém, Sim. né? Sim. A gente que vai organizando o nosso vai dando tempo prioridade. a partir daquilo que é uma prioridade. Tem uma foto do Papa São João Paulo II, dele celebrando uma missa, assim, ele tava muito velhinho, muito acabado, assim. Sim, Você vê que tá, fisicamente, esforço. tá em sofrimento sim, por estar ali, né? E a gente fala assim, pô, olha ele participando da missa, sim, o esforço que foi, sim, né? Ele celebrando uma missa e a gente, não vou porque tô cansado hoje. Joguei Sim. futebol hoje o dia todo e não consigo ir. sim, Né? E realmente, às vezes a gente dá essa desculpa. É muito mais fácil dar desculpa do que. Né? E quando a gente vê o esforço que algumas pessoas fazem, se dedicam para poder participar da missa. Sim. Teve um dia que eu estava conversando com um padre Rafael, lá da Opus Dei. E aí ele comentando que tinha um amigo dele que era judeu, né? E aí o amigo dele falou assim, olha, eu não acredito no que você acredita, sim, mas se eu acreditasse, eu queria estar ali com Deus o tempo todo do meu lado, sim, né? Eu queria estar na presença dele o tempo todo, sim, né? Então não entendo vocês terem a crença que vocês têm sim, e não participar da forma que deveria participar. Você Sim. imagina? Porque se todo mundo falar assim, olha, Jesus está aqui,
amigo, era uma fila quilométrica para ver Jesus, Sim. né? E Jesus está ali, Sim. né? Jesus está ali no sacrário pra Perfeito. gente, né? E a gente às vezes deixa isso, semana que Semana vem eu eu vou, vou. né? Poxa, tem que estar ali sempre, né? Perfeito. E a gente pode até estender aqui, com certeza, Cristo está presente, né? Eucaristia, corpo, alma, sangue, divindade, né? E agora, pensando também na dimensão do matrimônio, né? Aquilo que eu falava, o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa é Cristo também. A partir do momento que você disse sim diante do altar, né? Que você quis receber e recebeu de Deus aquele amor que é o amor dele mesmo, que não é só o amor de vocês, também o outro se torna Cristo, né? Por isso que eu falava da porta do sacrário de casa, né? Como algo sagrado, né? E a gente vê tantas famílias, tantas brigas, discussão, né? Então se perde até essa dimensão da sacralidade do outro, né? Porque a partir do momento que a gente comunga, né, o Cristo, a gente é convidado também a levar esse Cristo para os outros, né? Tanto é que tem uma homilia muito bonita do Papa Bento XVI, de Corpus Christi, se não me engano, que ele fala que a partir do momento que nós comungamos, nós nos tornamos como que sacrários vivos, né? A gente deveria sair na rua levando esse Cristo, nova, né? E às vezes sai da igreja ali, já tá chateado, tem um carro na minha frente, buzina. Então, até que ponto a gente interiorizou totalmente, né? Que nós comungamos Cristo, né? E muito bonito isso que você falou do padre, porque a gente deveria buscar mais, gente no sentido de os casais, né? Deveriam buscar mais essa presença de Cristo na Eucaristia para se fortalecer, né? Buscar mais adoração, buscar a presença mais assídua dos sacramentos, né? Colocar em Cristo toda a sua esperança, né? A gente tá no ano da esperança, né? Nossa. Então, Cristo como sendo a nossa âncora, né? Aquilo que é o fundamento da nossa vida, né? E não nós mesmos, né? Tava justamente falando sobre isso, né, Padre Eloy? Eu acho que a gente vem da pandemia, as guerras, e aí Deus nos deu o ano da esperança, o ano da misericórdia. Sim. Olha que lindo, olha que Deus é incrível. Sim, inclusive essa é uma característica do Papa Francisco, né? Sim. Ele é muito lucano, digamos assim, no acento teológico, porque ele enfatiza muito essa dimensão da misericórdia, né? E é uma misericórdia que está muito ligada a essa dimensão da esperança, né? Ou seja, se confiar totalmente. Tanto é que aquela passagem, até você falou que tinha se arrepiado quando eu falei de São Mateus, do chamado, né? Jesus fala simplesmente segue-me, né? E olha para São Mateus. E o lema do Papa Francisco é miserando atque eligendo, ou seja, eleito pela misericórdia. É um comentário de São Beda desse evangelho que fala que São Mateus foi escolhido pela misericórdia, né? Ou seja, Jesus só olha pra gente. Era um cobrador de impostos, né? Estava sentado no pecado, literalmente. Sim. E quando Jesus olha para ele com uma palavra, ele se levanta, né? Então a gente pode pensar, né? Poxa, Jesus fala tantas palavras pra gente, né? Sim. Cada missa dominical, cada vez que a gente reza, cada vez que a gente se aproxima da palavra, e o nosso coração às vezes ainda fica duro, né? Diante da palavra, né? Então, esse ano é um ano propício para a gente se abrir, né? A Jesus que vem ao nosso encontro e fala também, né? Segue-me. Mas é um segue-me que implica deixar o homem velho para trás e tomar a sua cruz, né? Isso que é muito presente no matrimônio também, né? Quando ocorre o sacramento, a cruz tem que estar nas mãos dos esposos, digamos assim, né? Tem que abraçar a cruz, Sim. Né? E muitas vezes a gente, como eu falava de São Pedro, né? Quer deixar a cruz do lado e só pegar a parte... Só a parte boa. Só a graça, né? Só a parte boa. E junto com a cruz está a graça, né? Na educação dos filhos, na superação das dificuldades, Sim. Cuidar dos pais também, né? Idosos, muitas vezes, que vem... É tudo junto. Exatamente. É um caminho, né? É um caminho. Eu acho isso muito legal, assim, que o senhor falou da cruz, né? A graça está na cruz. Às vezes a gente está ali naquele momento, os meninos dando alguma dificuldade em casa, os filhos enfrentando algum problema. Tem várias e várias famílias que têm filhos que têm algumas condições de saúde que são muito delicadas, né? A gente, graças a Deus, a gente não tem essa cruz. Sim. Né? E uma força para os casais que carregam essa cruz, que Deus possa ajudá-los e fortalecê-los, porque não deve ser fácil. Mas às vezes a gente olha e fala, cara, tá tão difícil, mas essa que é a vida, né, que a gente tem. Fala, poxa, é difícil educar filho. Sim, mas meu filho tá aqui e aí eu não vou educar? Sim. Né? Eu preciso educar. Então, eu acho que essa pequena
frase, né? A graça está na cruz. Perfeito. Eu acho que isso facilita muito a nossa caminhada. Com certeza. Nossa, E recorde que a gente não tá sozinho, né? Sim. Mesmo como casal, Sim. ou eu como padre, Cristo sempre está comigo, né? sim. Tanto há aquele conto muito bonito que fala que o homem caminhava na areia, né? E via sempre do seu lado outras pegadas, né? Eram as pegadas de Cristo, né? E num determinado momento, ele caminhando, acompanhando as pegadas do Senhor ao seu lado, as pegadas de Cristo somem, né? E ele pensa, meu Deus, estou sozinho, né? E aí depois Jesus responde, na verdade não estava sozinho, eu que carregava nos No meus colo. ombros, né? Sim. Nossa, é No lindo. colo, né? Então, justamente nesses momentos da cruz, da dificuldade, a gente é convidado a reconhecer que Deus está agindo, né? Só que precisa de muita entrega, muita oração, Sim. né? Essa abertura do casal ou do sacerdote, no caso, né? Para reconhecer a vontade de Deus, até mesmo naquilo que parece o mal pra gente, né? Santo Agostinho fala que até de um mal, Deus tira um bem na nossa vida, né? Então, até daquilo que a gente pensa que é o fim, Deus faz o começo, né? Sim. Porque para os romanos, para o tempo de Jesus, para os judeus também, a cruz era o fim, né? fim. Era a pior humilhação que alguém poderia ter, né? E para nós, a cruz, tanto é que a cruz sempre está nas igrejas como sinal da salvação, Sim. né? Como sinal da redenção, né? Por isso que Jesus fala, quem quiser me seguir, tome sua cruz, siga-me. Siga-me. São Lucas coloca ainda um tom que eu gosto muito. Ele fala assim, quem quiser me seguir, tome a sua cruz de cada dia, né? Ou seja, a cruz de cada dia. Ou seja, superei aquela parte, amanhã tem outra cruz, né? Exatamente, exatamente. E é assim a vida do cristão. Ontem mesmo a gente tava falando sobre isso, né? E aí alguma coisa eu olhei pro Sérgio e falei assim, nossa, é difícil, né? Ele olhou pra mim no fundo do meu olho e falou assim, não é. Então, assim, até o casal se complementar dessa forma, né? Porque às vezes a gente tem algumas expressões, algumas formas de ver a vida, Sim, e é muito... Não, foi muito engraçado, que a gente tava conversando, os dois, eu falei, nossa, é difícil, né? Ele olhou pra mim e falou assim, não é. É a vida, né? É a vida. E aí eu tive que concordar, eu falei, verdade. Então, a importância de um fortalecer o outro mesmo, né, Padre Eloy? Para que a gente supere juntos, né, cada obstáculo e também todas as alegrias que a gente tem também, né, de viver junto. Com certeza, temos muitas, né? amém. Aquilo que eu falava, né? Eu gosto muito dessa frase de São João Crisóstomo, né? É importante ficar em pé, mas se a gente cair, se Levanta tropeçar, rápido. levanta rápido, né? Às vezes o grande problema é esse, a gente cai e acha que não tem mais solução, perde a esperança, né? Sim. E pensa que nem a misericórdia de Deus pode salvar a gente. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, né? A gente duvidar que Deus pode vir ao nosso encontro, né? Quando na verdade a gente tem que ser humilde, como Nossa Senhora, né? Eis aqui a serva do Senhor, ou seja, essa abertura total. Nossa Senhora, mesmo sendo preservada do pecado original, sendo toda santa, reconhece que ela veio da terra, veio do Sim. pó, né? Essa humildade de se entregar totalmente ao projeto de Deus, que não é fácil, né? Sim. A gente dizer sim na escuridão, nas dificuldades, naquilo que a gente não está vendo, né? Esse é o grande salto da fé, né? Dizer sim quando a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. E o matrimônio também é esse sim, né? Você dá o sim ali no momento, você não sabe quantos filhos você vai ter, você não sabe como vai ser a vida profissional, mas você confia tudo a Deus e a graça dele, né? É E isso. a gente tem essa graça, essa bênção de ter alguém para nos ajudar a levantar rápido, né? Que levantar sozinho Sim, é mais difícil. exatamente. Então, além de Cristo, a gente tem O um cônjuge. cônjuge aqui para nos ajudar a levantar também. Exatamente. Não sei se é a última coisa, mas algo também que eu queria falar, eu queria perguntar, você falou assim, né, de Nossa Senhora, que faça-se em mim segundo a sua vontade, e falou dos casais, falou, poxa, não sabe quantos filhos vão ter. Sim, E existe sempre uma discussão muito grande dessa questão de filhos, sim, né, do planejamento familiar. A gente viveu um período que muitos casais tiveram pouquíssimos filhos, tiveram no máximo 2 filhos. Nós temos 3, e tem muita gente que fala que vocês são 2, 3, sim. né? Mas e a gente tem conhecido alguns casais agora com 4, 5, 5, 6, 7. 7. Você fala, caramba, que incrível, São né? Camilo tem muitas famílias numerosas, graças a Deus, muitas crianças. E aí eu queria saber do senhor, como padre, assim, Sim. o que a igreja traz pra gente dessa questão de filhos, Sim, do evitar filho, seja por métodos naturais ou não naturais. sim. O que o senhor tem para falar pra gente de
Então, dos filhos. a igreja fala que por motivos justos pode haver o planejamento familiar. Sim. Eu gosto muito de um vídeo, o Dom Henrique Soares falando sobre essa questão, e ele fala assim, esse planejamento não pode ser por razões de egoísmo. O que no nosso tempo, eu acho que grande parte dos casais que não querem ter filhos ou que não têm filhos, esse é o motivo principal, por egoísmo. Então a gente vê um paradoxo muito grande, ao mesmo tempo que os casais não querem ter filhos, chamam o cachorro de meu filho, né? Pais de pet, né? O que é até feio a gente falar, mas é a forma que chama hoje em dia, né? Então é muito triste. Então Dom Henrique fala de forma muito bonita, ele fala assim, pais, sejam generosos, não sejam mesquinhos com Deus. Um filho é pouco, 2 filhos são poucos. Aqui vai entrar o diálogo de vocês dois com Deus, com esse amor de Deus, pensando nesse amor de Deus que se derrama de forma abundante, né? Será que a gente vai ser mesquinho dessa forma? Né? Porque o amor de Deus, ele é criador, ele é multiplicador, ele se expande, né? E o amor do casal, aquilo que vocês prometem no dia do casamento, é justamente ter filhos, né? Para povoar o céu, né? Tem um santo que falava isso, né? Essa dimensão dos filhos e da família como esse caminho para o céu. Vocês caminham de mãos dadas para o céu, mas levam também os filhos, né? Sim. Então a palavra que eu diria é não ser mesquinhos, né? Qual é o motivo justo? É o egoísmo? Muitas vezes é o egoísmo, infelizmente, né? Então, não ser mesquinhos e retribuir a Deus com a abundância que Ele dá pra gente da saúde, da vida, da alegria e da família, retribuir também de forma abundante, né? Porque os filhos são como você falou muito bem, são os frutos, né? Os frutos maduros de uma união que já dura vários anos, né? Então, pedir a Deus essa graça, né? De poder discernir, mas discernir não com a nossa humanidade, como aquela que falava de Pedro, né? Pedro que quer evitar a cruz, mas poder discernir com o Espírito Santo, né? Que é o dom de Deus na nossa vida, né? Ele que nos conduz. Padre Eloy, se o senhor pudesse hoje, né? O senhor pode, que a gente está aqui no podcast, deixar um recado mesmo para os casais, principalmente aqueles que estão passando aí por alguma dificuldade, que estejam aí talvez pensando no divórcio, que é algo que entristece tanto o nosso coração, né? Sim. Então, deixa um recado aí para os casais que estão vendo a gente em casa, por favor. Perfeito. Eu finalizaria retomando uma imagem que eu gosto muito, o Papa Francisco utiliza, da família como uma árvore. Ele fala assim, que a árvore tem as raízes, tem o tronco e tem as folhas. Então, na árvore da família, as raízes são os avós, né? O tronco são os pais. E as folhas verdes são os filhos, né? Geralmente as crianças, os recém-nascidos, bebês que estão vindo. Tem árvore sem raiz? Não. Tem. Tem árvore sem tronco? Não tem. Tem árvore sem folha verde? Não. Então eu diria assim, o importante é a comunhão entre a família, né? Buscar uma comunhão profunda com os avós, os pais, os filhos, né? A gente vive num tempo em que é muito valorizado o celular, né? Às vezes tem um momento de família no domingo, a criança tá lá no celular, tá vendo sua série, os pais estão aqui e os avós estão lá, né? Então, retomar essa dimensão da família como essa árvore da vida mesmo querida por Deus, né? Essa comunhão profunda. Por isso que eu falava da dimensão da importância da oração, né? Do estar juntos. E que eu incentivo muito vocês nas equipes de Nossa Senhora, né? Rezem com os filhos. Porque não adianta esperar que depois dos 17, 18 anos eles vão rezar sozinhos. Pode ser que aconteça uma conversão, um golpe da graça muito profundo. Claro, a conversão sempre é um dom de Deus, é uma graça. Mas o fato de você incentivar, de você mostrar, tem um impacto profundo neles, né? Vocês podem falar quanto vocês quiserem, mas eu diria assim que na vida familiar o mais importante é o exemplo. Né? E eu trago isso de casa. Eu olhava para minha mãe. Minha mãe não é perfeita, mas me deixou e me dá ainda muitos exemplos, né, de como ser uma pessoa melhor, como ser um cristão melhor, né? Como viver a minha fé, né? Lá no interior de Santa Catarina, ela, na sua simplicidade, me deu o maior tesouro que eu poderia ter, né? Que não é o dinheiro, não são os bens materiais, mas que é a fé, né? E hoje eu sou padre pela graça de Deus, né? Então eu acho que essa comunhão profunda entre as gerações, né? Não poupar as crianças de viver com os avós, né? Deixar que eles ensinem as tradições, ensinem as orações e, sobretudo, a oração, né? De forma muito especial a Santa Missa. Levem os filhos na missa, né? Se a criança começar a chorar, leva para fora, depois traz, porque elas nos imitam por aquilo que nós fazemos, né? Então, que nós possamos fazer coisas boas, né? E, sobretudo, buscar a oração como centralidade da nossa vida, né?
E para os jovens que estão pensando em se casar, eu diria assim, se preparem bem. O tempo do namoro é um tempo de preparação. Sim. É um tempo de conhecimento profundo do coração do outro, né? E como diria alguém, né, o namoro não é casamento. Então, você tem a possibilidade de dizer não. Acho que não vou passar o resto da minha vida com essa pessoa por isso, né? Mas que seja um conhecimento profundo a partir da fé, a partir dessa visão sobrenatural, né? Entendendo o matrimônio sacramental, né? Como realidade do próprio Deus, né? São necessários 3 para casar, né? Então pedir a Deus essa graça, né? Que esse amor de Deus sempre encha esses jovens casais para que eles possam servir o mundo e a igreja, né? O sacramento do matrimônio é o sacramento do serviço, então pedir a graça do serviço. Né? Amém. Amém. É isso aí. Muitíssimo obrigado, Padre Eloy. Foi ótimo, foi esclarecedor. Toda vez a gente aprende, né? Com o senhor. É legal porque a gente faz o podcast para outros casais, mas a gente está aqui bebendo na fonte. Né? Exato. É muito bom. E assim, é só uma lembrança, né, para agradecer a presença do senhor. Que alegria. O maior presente da minha vida são vocês, né? Amém. Os casais que eu acompanho, as crianças, aquilo que eu puder ajudar também na vida de vocês, no matrimônio de vocês, contem sempre comigo. Com certeza. Maravilhoso. Obrigada, Padre Eloy. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado.